Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a Juscash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a Juscash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da Juscash na descrição desse vídeo. Eu acho super interessante você ter falado isso, Edson, porque eu gostei na sua apresentação, que você falou... Eu acho que foi na apresentação, não sei se foi antes ou depois, gente. Enfim. Essa dúvida é eterna essa nossa. dúvida sempre rola. Mas que ele falou que... Aqui na região sudeste, em outras regiões do Brasil, a gente está muito mais próximo da Europa ou de países europeus do que da própria região norte, da própria Amazônia. E uma coisa que eu tenho feito com frequência é conversar com gringos sobre a visão deles em relação ao Brasil. E isso que você falou é uma grande realidade. O gringo, ele conhece a Amazônia. Então, embora dentro do Brasil a gente tenha uma distância regional de conhecimento, de cultura, do que acontece na região norte, do que acontece na Amazônia, o gringo não. O gringo é a primeira coisa que ele olha em relação ao Brasil, porque é isso que é falado do Brasil para fora. E aí, eu queria que você me dissesse qual é o seu ponto de vista hoje. A gente vai ter a COP30 em Belém, no final do ano. O que eu, particularmente, acho muito relevante. Eu acho que isso vai... Tem muita gente que tem várias opiniões sobre esse tipo de evento. Eu, particularmente, acho que, quando bem aproveitado, você consegue extrair muita coisa interessante, desde atração de capital estrangeiro até desenvolvimento de novos projetos dentro do país. Que você acha que vai trazer algum impacto? A COP30 ela vai conseguir trazer uma visão dessa região do Brasil para o Brasil inteiro? Então, novamente, eu acho que o que você trouxe é um ponto, né, bem peculiar de como o estrangeiro olha o país, né? Então, assim, ele olha certas características do Sudeste, e aí eu digo São Paulo, Rio de Janeiro, e ele olha a Amazônia. E assim, só que se você pergunta para ele o que é a Amazônia, ele não vai saber cada estado. Eu até falo para vocês, quando eu fazia um doutorado fora, em Granada, eu não falava que eu era de Rondônia. Falava que eu era da Amazônia, porque até eu explicar o que é Rondônia, um estado dentro da Amazônia legal brasileira, o cara, não, tá bom, sou da Amazônia. O cara, pô, Amazônia e tal. Mas assim, quando você olha a COP30, ela já traz, tá? Ela já traz hoje muita coisa pro Brasil, porque assim, foi muito inteligente colocar dentro de Belém. Só que assim, qual é o grande receio que eu vejo? Né? A COP30 vai ser um sucesso, ela já é um sucesso, né? Existe um esforço hercúleo do governo do Pará para fazer disso uma realidade. Mas, assim, o problema não é a COP. O problema é o que vão fazer depois da COP. Porque, assim, esse é um grande problema desses grandes encontros. E aí legado, a gente já pode falar até de conceitos de ESG também, de uma certa forma, trazendo para dentro do corporativo. Mas, assim, o legado e as execuções dos projetos que dali são discutidos. Então, assim, qual é o grande problema hoje? Não existe uma concertação na Amazônia. Não existe hoje na Amazônia uma orientação unificada dos estados e do governo federal para um projeto, talvez que seja benéfico regionalmente. Existem, assim, muitas questões políticas que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas existem projetos, eu diria, independentes sendo executados dentro da Amazônia. E eu falo para vocês não só com a visão de advogado, eu falo também com a visão que hoje dentro da universidade eu toco a área de projetos da universidade. Então, assim, toda a parte de captação de recursos e etc. é uma coisa não unificada, não é um pensamento único. Isso gera uma dificuldade. Por quê? Porque o capital externo, ou seja de fora da Amazônia, do Brasil, de fora da Amazônia para a Amazônia, mas também do exterior, ele precisa de uma certa segurança. E esse eu acho que talvez seja o grande gargalo hoje, olhando para a nossa região. Eu tenho um ponto aí que você falou. Primeiro, assim, o que você fez na advocacia, só voltando aqui, já que a gente acabou indo para frente, é que o que você enxergou na advocacia, querendo ou não, é uma Amazônia azul dentro da advocacia, né? É ali algo, tipo, inexplorado, muito grande, que você conseguiu ali, numa visão de business, querendo ou não, trazer isso para sua visão de negócio dentro do escritório de advocacia. Querendo muito, não é nem querendo ou não, querendo muito. Assim, business puro, na veia. Isso é muito positivo. Essa é uma forma, inclusive, de, entre aspas, empreender na advocacia. Total. Que não é ensinado em faculdade, mas que a gente, na correria do dia a dia, a gente tem que se virar aquele papel de sócio que a gente estava aqui conversando antes. Não é ensinada na faculdade, mas o manda pro jurídico dá muita dica a de gente empreendedorismo. começou no LLM de Direito e Negócios. Então, assim, está na nossa veia, né?
como pessoas e como profissionais. E que você também trouxe isso na sua visão. Agora, sobre o COP, aí voltando aqui agora para o assunto mais moderno na pauta, uma coisa que eu estava conversando, inclusive, anteontem, com uma pessoa que trabalha dentro do Instituto e que vai participar da COP, um Instituto grande. E ele me falou, e aí outra vez, trazendo business para eventos gigantes como esse, ele me falou que o Instituto dele, para poder levar o pessoal, que nem é todo mundo, obviamente, né? Mas assim, sei lá, meia dúzia de pessoas no Instituto, para poder falar participar da COP e tudo mais, eles devem gastar 1,5 milhão de hospedagem, só de hospedagem. Fora passagem, fora tudo. Por quê? Porque dolarizaram o evento, inflacionou muito e os valores foram estratosféricos. Então, assim, sob o viés do business, isso pode ser um impeditivo para futuros eventos. Por quê? Porque a infraestrutura, de repente, ficou capenga. A gente sabe que a região norte não tem o holofote da região sul e sudeste, principalmente para eventos gigantes como esse. Geralmente acontece Rio, São Paulo, a gente sabe que fica concentrado nesse eixo. O que você, sendo de lá, enxerga que para futuros eventos como este ou outros possam trazer o holofote para uma região norte, vamos dizer assim, da forma geral, e não que as pessoas acabem se desinteressando pela ausência da infraestrutura ou por supervalorização de preço, porque o cara pega aquilo como uma oportunidade e não vê aquilo no longo prazo? Pedro, eu vou te ser bem sincero, assim, o problema que aconteceu na COP30, só para vocês terem uma ideia, carro blindado, o aluguel tá $1.000 o dia. Por quê? Porque não tem frota. Assim, as pessoas estão sendo instruídas pelo Sistema S, por algumas organizações do Sistema S, para poder, como alugar sua casa, sair de lá durante a COP. Ir para um município do interior, como Mosqueiro, Salinas, etc. Então, assim, porque não tem estrutura. De fato, não tem. Assim, isso é realidade. Não tem como a gente falar, pode ter. Não pode ter. Não tem como comparar a região norte com o Rio de Janeiro e São Paulo. Rede hoteleira em nenhuma parte, nem em Manaus, nem em Belém. Mas, assim, foi muito simbólico. E foi simbólico para o momento de Brasil. Tá? Então, esse é o ponto. Então, é um esforço e talvez até mesmo um problema que pode causar que, nessa visão de Brasil, é necessário. Porque não teria o mesmo impacto se a gente fizesse uma COP em São Paulo. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que nem se comunicaria tão bem, Vamos né? ser bem sinceros. Né? Trazendo, inclusive, para um assunto que é um assunto de brasileiro, futebol. Mesma coisa. Por que colocaram um estádio lá em Manaus se nem time tem? Sim. Mas porque é simbólico você ter um estádio em Manaus para o estrangeiro ir lá e ver uma partida de futebol. É a mesma coisa da COP. Porque a COP, como eu falei, o problema não é a COP. Para mim, o problema maior é o que nós vamos fazer depois com toda essa discussão. Né? Esse legado e o legado, eu diria, propositivo. Ou se ele será propositivo. Então, essas questões de Amazônia, que, cara, advogados são necessários. Sim. Nós somos necessários em tudo, né? Em todas as discussões, lá estão os advogados. Mas, assim, nessa questão de Amazônia, gente, por quê? Porque a segurança jurídica, na minha opinião, é o ponto principal que a gente pode garantir dentro de negócios. Perfeito. Né? E, assim, Pedro, por exemplo, falou muito no nosso conversa prévia aqui da atuação dele com o exterior e com organizações exterior. Sim, é exatamente o que acontece. A gente recentemente, eu fiz assessoria de uma fundação do exterior, de um projeto que eles começaram na região norte. Qual é o grande problema deles? E aí? Eu estou complied com isso? Eu consigo resolver esse problema que eu me propus a colocar dinheiro no Brasil para resolver? E isso é uma questão, gente, que acontece de uma corporação gigante até uma ONG pequena que precisa de um auxílio. E eu falo para vocês, é um braço que, inclusive, eu faço. E eu toco especificamente, que é a parte pro bono olhando para a Amazônia. A gente atua para diversos instituições, parte de liberdade de imprensa, até mesmo discurso de ódio contra determinados povos originários, povos tradicionais, trabalhos de pro bono, mas olhando nesse aspecto de Amazônia. Porque, assim, do pequeno ao gigantesco, a pergunta dele vai ser a mesma. Assim, é possível fazer isso? Dá para eu trabalhar na Amazônia? Dá para eu colocar dinheiro lá? Qual é a implicação disso? E é isso que o advogado tem que eu acho que assim, tem um papel importante, mas acima de tudo, ele precisa conhecer a realidade local.